Nós montamos junto com o Eduardo, né, que vocês já devem saber, que já comentei em outros vídeos, que trabalha com dependência química, como acompanhante terapêutico. Já contei também que eu tive uma jornada, né, de recuperação da dependência afetiva, né, da codependência. E então a gente montou aqui um critério de avaliação a partir dos critérios de avaliação de se a pessoa tem dependência química, e adaptamos para dependência afetiva. Então, como o título é aqui para você descobrir se você sofre, né, de dependência afetiva, então eu vou ler para vocês aqui para ver se vocês se enquadram, né, nesses critérios que nós montamos, porque fica bem mais claro quando a gente tem uma quina para bater, né? Quando a gente tem alguma coisa para a gente se basear, né? A gente se situa. Eu sempre falo isso, que quando a gente sabe do que a gente sofre, a gente consegue tratar, a gente consegue olhar para isso, né? Quando a gente nomeia. E muito do tempo que eu passei em terapia, né? Que eu fiz 2 anos de terapia cognitivo-comportamental para conseguir interromper o meu padrão, né, de dependência afetiva, que eu vinha de uma série aí de usuários de drogas e que eu queria sempre consertar e ajudar de todas as formas possíveis. E depois eu fiz mais 9 anos de análise junguiana, concomitante aos estudos de psicologia, né? Porque aí eu já tinha entrado na faculdade e tudo, mas eu continuava com a minha terapia. E também a gente comentava lá no curso, né, na psicologia, que muita gente que estava lá, na verdade, precisava de terapia, né? Então foi legal ter feito a faculdade já mais velha, já tendo tido toda essa vivência, porque eu consegui, assim, melhor encaixar as coisas dentro de mim, né? E muito do tempo que eu fiquei em terapia era para nomear do que eu sofria. E isso me ajudou muito. Poder dar nome, falar assim, isso é isso, aquilo é aquilo, então disso a gente trata dessa forma, aquilo a gente trata daquela forma, enfim. E assim como eu falei em outro vídeo, né? Quando a gente sabe, por exemplo, que a gente tem sei lá, uma diabetes qualquer, a gente vai lá no médico especializado em diabetes e vai seguir o que ele falar, né? Contagem de calorias ou comer coisas cruas só, evitar carne, enfim, fazer o que tem que fazer. Claro, evitar carboidrato é óbvio, né? Mas tem estudos que falam também, correlacionam a carne também com a diabetes. Eu achei isso bastante surpreendente. Mas só para dizer que existem estudos, existem pesquisas que apoiam os devidos tratamentos. E cada macaco no seu galho. Eu, na época, também fui em terapeutas que não entendiam de dependência e eles não conseguiram me ajudar. E isso foi muito penoso, né? Eu perdi tempo, dinheiro, e por isso eu quis me especializar, porque eu falei, não, peraí, né? Se eu conseguir fazer a mudança na minha vida que eu consegui, então eu preciso poder ser capaz de ajudar as pessoas, né? Pelo menos até onde eu fui, porque a ideia é que o terapeuta sempre ajude o seu cliente até onde ele foi, mas eu espero que eu consiga ajudar eles a me ultrapassarem, com certeza. Bom, então, para adiantar, tem algumas pessoas aí do grupo de apoio do WhatsApp, né? Do pessoas que amam demais, estão assistindo, que bom. E eu vou então começar a elencar aqui os critérios diagnósticos, né? Que já são 7 e 11, né? Chega de preâmbulos e vamos para a parte aqui que realmente vai ajudar vocês a se situarem, e também eu vou expandir cada um desses critérios para exemplificá-los e para que vocês entendam realmente do que se trata. Bom, eu vou fazer um pequeno, como fala, comercial aqui da minha amiga Tatiana Gebrael, com quem eu aprendi lá sobre o método Self-Healing. O site dela é www.metodoselfhealing.com.br. A usar os exercícios visuais e usar esse óculos reticulado que me ajuda a focar. E por que é importante falar de visão? Porque a gente precisa ampliar a nossa visão, né? A nossa visão de túnel, como vocês vão ver aqui num dos critérios,
ela é que dificulta a gente, só que com esse óculos vocês não conseguem enxergar meus olhos, acho que chega de propaganda, né? Mas eu vou, ele ajuda a focar, ele é muito bom quando você está lendo num lugar claro e principalmente no computador que reflete a luz por trás. Então vamos ao óculos comum, mas preciso dizer que desde que eu comecei os exercícios visuais, eu não fui mais no oculista e não aumentei meu grau também. Eu sigo com o mesmo grau, pouquinho mesmo que eu tenho, e faço os exercícios e são muito bons. E olha que eu não sou assim muito certinha de fazer exercício. Se eu fizesse mesmo, eu tenho certeza que até o grau eu reduziria, como muitos lá do grupo que fazem o curso dela e tudo, né? Eles já têm essa redução aí no grau. E isso é importante porque visão, a gente ampliar a visão, ampliar a perspectiva é vital, é de vital importância para a gente conseguir enxergar outras coisas além da pessoa de quem a gente tem independência, né? Porque isso estreita muito a nossa perspectiva de vida, estreita as nossas possibilidades. Mas vamos lá, vamos aqui que depois eu ainda vou falar mais sobre isso. Ó, os critérios, eles se chamam critérios Einstein, tá? Compulsão ou perda do controle, né? Então, adaptado para a dependência afetiva fica um desejo incontrolável de estar com a pessoa de quem se depende afetivamente. Tolerância, né? Quimicamente, o efeito que o outro provoca é retirado quando ele se ausenta. Então, né, os tempos que você não está com a pessoa, você não tem aquele efeito, né? É um efeito é um efeito hormonal, né? Então isso mexe tanto com a sua fisiologia, né? De mais disposição, tal, você fica mais ansioso também, quanto com a sua habilidade cognitiva, a sua habilidade de pensar com clareza ou não, né? Você fica meio obnubilado aí quando você tá com a pessoa, né? Bom, então você quer passar mais tempo com essa pessoa. Essa pessoa passa a ser o santo graal, o nirvana, a fonte de prazer, ou sua droga pessoal, vamos dizer assim, né? Porque ela te dá um enlevo, né? Ela momentaneamente te tira aí das agruras da vida, né? Das coisas que a gente sabe que esse planeta não é férias, né? Bom, a necessidade de doses, entre aspas, cada vez maiores, né? Que significam intensificar a relação, aumentando o controle. Por exemplo, pesquisar redes sociais, celular, WhatsApp, agenda, quem está na agenda da pessoa, quem está bloqueada, quem está não sei aonde, né? Para obter o mesmo efeito de antes, né? Que é o efeito de se sentir preenchido com a presença do outro. Como o nível de dependência aumenta, não se obtém bem-estar nem com o aumento do controle. Ao contrário, aumenta seus estados paranoicos. Né? Então você começa a ficar, ai meu Deus, onde ele está? Não telefonou, ele não voltou, o que ele está fazendo? Eu não sei quem, não sei quem. Então você vai ficando, você vai vivendo em função disso, né? De estar com a cabeça conectada, ligada, preocupado com o que a pessoa estará fazendo, onde está, com quem está, né? E achando que você pode estar sendo traída a qualquer esquina, né? Bom, então isso com relação à tolerância, né? Ou seja, você vai precisando estar cada vez mais fundido com a pessoa, né? Isso gera fusão, gera confusão, né? Então você fica confundido aí com quem é você, quem é o outro, tal. Mas nesse momento aqui, o que a gente está focando com a tolerância é que você precisa passar cada vez mais tempo com a pessoa. Você já aí que vem aquele negócio de, ai, vamos morar junto, né? No impulso, ai, porque é tão bom estar junto, tá colado, né? Bom, aí síndrome de abstinência. É o surgimento de sintomas de desconforto físicos, cognitivos, emocionais e psíquicos quando a presença da pessoa é interrompida ou reduzida. Ou seja, a pessoa viaja, ou mesmo quer dar um tempo, ou mesmo rompe a relação, aí você começa a ficar, né, com síndrome de como é que fala? Com síndrome de abstinência, né? Que nem o alcoólico que começa a ficar com tremedeira. E
E isso impacta a capacidade de pensar claramente, e você fica sem saber o que fazer, você fica sem rumo, né? Você fica como o cachorro que caiu do caminhão de mudanças, você fica que nem o cachorro correndo atrás do rabo. Você já não sabe mais quem é você não sabe nem o que você fazia antes da pessoa. Né? Isso foi até um comentário que surgiu hoje lá no grupo de apoio do WhatsApp, né? A pessoa falou assim, nossa, todas as roupas que eu comprava eram para agradar a pessoa, o corte de cabelo era para agradar a pessoa, os programas que a gente fazia eram para agradar a pessoa, tudo, né? Então, cadê eu? Quem sou eu? Né? E aí quando você fica sem a pessoa, você fica realmente, meu Deus, né? Cai num buraco aí, num vazio, né? Bom, fica sem rumo tal, e nos finais de semana, quando a pessoa não trabalha, aí esse vazio se intensifica. Por isso que eu também quis fazer essa live hoje, porque lá no grupo muita gente já estava assim, ai meu Deus, sabe, começa a contar os dias em que não, né, que não vê a pessoa, é que nem no grupo de alcoólicos, né? Ai, a Aline tá dizendo que a conexão tá horrível, parou total, a conexão dela, né? Bom, depois você assiste, né, no gravado. Fica gravado na página, né, essa live aqui, quem quiser, quem achar que tem pessoas para quem pode compartilhar, que se encaixam, né, nesses sintomas, porque sempre tem, né? Se 10% da... Ah, legal, voltou. Se 10% da população mundial é dependente de drogas, né, e álcool, quantos não haverá dependentes de relacionamento? Sim, porque as dependências, elas migram, né? Então, tem uma pessoa lá no grupo, por exemplo, que é dependente química, né? E ela tem também, ela percebe que ela tem também compulsão por relacionamentos. Então, quando você estanca, né, porque né, a pessoa interrompe o uso, né, vai para grupo anônimo, tal, se trata, tal, fica internada em clínica, então interrompe, faz uma detox, interrompe o uso de substâncias, né, psicoativas. Porém, isso, né, se a pessoa não se trata, ela vai para comida, vai para sexo, vai para trabalho excessivo, a compulsão, né, ela migra, né? E existem pessoas com mais ou menos tendência a serem compulsivas, né? A gente chama de personalidade adictiva. Ou seja, ela tem se ela embarca em alguma coisa, ela tem maior propensão a ficar presa naquilo, né? Então, quando se fala que, por exemplo, cocaína tem 80% de chance da pessoa ficar adicta, né? Também vai depender se é a sua droga de escolha, né? Isso na primeira vez. Então, se não é a sua droga de escolha, né? No caso, eu morava numa ilha, né? Na Bahia, e tive lá meus inúmeros relacionamentos, né? Assim, na base da compulsão, né? Relacionamentos com adictos, sobretudo, né? Com pessoas que usavam substâncias. Eu mesma experimentei, só que não era minha droga de escolha. Eu não fiquei, mas eu fiquei nos relacionamentos, né? Então é isso que é importante notar, que eu tinha, né? Hoje eu realmente fico mais tranquila. Bom, vou falar a verdade, chocolate ainda me pega, né? Eu tenho vontade, mas também não como uma caixa, eu como um pedaço, então assim, e não é que eu tenho que me frear, é que realmente aquilo me basta e tá bom. Né? Agora tem dias que eu tô mais com vontade também de comer doce, né? Então eu também preciso me policiar, né? Também, ou seja, eu preciso me cuidar, né? Porque senão eu posso descambar. Eu provavelmente tenho uma personalidade adictiva. Se eu não me policio também, eu posso trabalhar demais. Ontem eu fui até as 2 da manhã, né? Porque eu queria ainda responder para esse, para aquele, fui, blue, né? A hora que eu vi, eu já estava acelerada, não conseguia dormir. Bom, enfim, e aí a gente estava falando então, compulsão ou perda do controle, né? Você quer estar com a pessoa de qualquer jeito e quer que a pessoa esteja disponível para você a hora que você quer, né? Porque em momento nenhum aqui nós estamos falando de amor, nós estamos falando de que você quer ter a pessoa perto de você para a hora que te bate aquele vazio, a pessoa estar aí. Ou então você nem esperar bater o vazio, você quer a pessoa e ponto, né? Você quer fundir com a pessoa, né? Você quer criar confusão.
Ah, daqui a pouco eu vou falar dos comentários. Podem escrever aí, já estou vendo aqui. Obrigada. Deixa eu só avançar mais um pouquinho. Aliás, eu estou recapitulando aqui, né? Estou falando da compulsão ou perda do controle, a tolerância, né? Você quer passar cada vez mais tempo com a pessoa, porque a pessoa te faz um efeito químico, né? Quando a pessoa não tá, você fica perdido, ou quando aquele namoro termina, você fica perdido, que nem cachorro que caiu do caminhão de mudança. Essa é uma boa imagem pra gente ter, né? Você não sabe mais nem quem você era antes daquele namoro, você já não sabe mais o que você fazia, o que você gostava, toda a tua personalidade, os teus gostos, as suas atividades você moldou para agradar aquele seu parceiro, né? Então você se despersonalizou e na verdade é isso que acaba fazendo com que o outro se desencante por você, né? Aquilo que o encantava no início, que era a sua vivacidade, a sua personalidade, o seu jeito, como você foi como fala aquele camaleão, né? Você foi se transformando ao longo da relação para se tornar, né, para preencher, para ser tudo o que a pessoa deseja de você, você foi perdendo o seu contorno, o seu limite, e você foi se despersonalizando. Então é natural, e além disso você foi grudando, né? Você foi grudando, você foi controlando, você foi vendo o celular, você foi vendo o WhatsApp, você foi ficando em cima, desconfiada, né? E aí o outro não aguentou, né? Se é que você escolheu também uma pessoa saudável, que isso também em outro vídeo eu falo, né? Que a gente, em geral, a gente escolhe pessoas no mesmo nível nosso de vibração. Bom, daí a síndrome de abstinência, falei também, né? O desconforto físico, o desconforto cognitivo, a falta de conseguir pensar com clareza, né? Quando a pessoa sai de cena ou acaba com o namoro. E, bom, agora vem o quarto item, evitação da síndrome de abstinência. Isso ele consiste na manutenção do relacionamento, mesmo que este seja ruim e danoso, a fim de evitar o surgimento dos sintomas de abstinência, né? Então, isso vem junto com a necessidade crescente da presença do outro e persistência no relacionamento, evidentemente prejudicial e ou abusivo, inclusive violento física ou verbalmente, né? Então, estar com a pessoa vai se tornando mais importante do que tudo o que você valorizava antes, né? Apesar de todos os prejuízos que você já identificou, principalmente em seu amor próprio, né? Porque ele vai sendo drenado, né? Você vai realmente perdendo o seu amor próprio, né? Você vai deixando ele escoar pelo ralo. Você persiste em estar com a pessoa, apesar da evidência clara de consequências manifestamente nocivas, incluindo estados de humor depressivo. Lá no grupo do WhatsApp, muita gente está relatando depressão, né? Bom, eu lá bato muito na tecla do livro vermelho dos Neuróticos Anônimos, que é um livro que eu vou colocar aí na minha fanpage, tem ele em PDF. Sim, preciso me libertar dos meus ciúmes. Pois é, amiga, precisa mesmo, porque senão você vai afugentar o rapaz. Se é que esse rapaz está realmente se modificando, né? Espero que ele esteja assistindo, porque, né? Essa é uma pessoa lá do grupo de apoio, né? Que foi e voltou aí com uma pessoa e todo mundo tá falando para ela ter cautela, porque, né, ninguém muda assim, né, da água para o vinho em uma semana, e quando você com uma pessoa já identificou que você faz essa confusão, né, então muito dificilmente essa engrenagem muda, né, porque é como que junta ali a fome com a vontade de comer, né, se estabelece um funcionamento doentio. Tá bom. Bom, Aline, vou interagir um pouquinho aqui, né? Porque essa é uma pessoa que a gente vem apoiando lá bastante, né? Com essas idas e vindas. Então, me parece, Aline, que o ideal para vocês seria aquilo que a gente já sugeriu, que vocês namorassem em casas separadas, para evitar essa confusão aí que vocês sabem que vocês armam, né? Vocês acabam indo por esse caminho aí de se perderem de si, né? E usarem o outro, né? E aí, de novo, eu friso que a gente não tá aqui falando de amor.
né? Ah, se tem esse livro vermelho em inglês, Miki, tem, claro, os neuróticos anônimos nasceram nos Estados Unidos, lógico. Neurotics Anonymous, né? Lógico, não é a literatura das reuniões, mas é a literatura que eles vendem lá, né? É muito bom. Chama As Leis da Doença Mental e Emocional. Mas voltando, né, a Aline, que ele também precisa se libertar. Sim, então, e a gente sugeriu que vocês namorassem em casas separadas, para que vocês não fizessem confusão, né? Para que vocês pudessem cada um ter o seu contorno de volta, a sua capacidade de pensar por si, de ver o que é bom para si em primeiro lugar, de não, né, no primeiro momento você agrada, depois você fica puto. Você fala, ai, que saco, né, que eu fico aqui me torcendo, né, porque você acaba tendo que se torcer para caber dentro do que o outro espera de você e se despersonalizando enfim, e ficando nesse estado paranoico aí de controle, de ciúme, né? Então, quando você pode ter esse afastamento geográfico até, né? Que cada um numa casa, enfim, isso fica menos intenso e é importante que cada um possa ter sua autonomia. Então, essa foi a sugestão que a gente deu para vocês, né? E, não sei, vi que vocês não seguiram, enfim, mas peraí, deixa eu voltar aqui. A France Castanhede. Eu vivi isso. Hoje terminei um namoro de 3 anos e sinto que não o amo mais, como sempre fui. Mas, como sempre fui muito sozinha, acabei me acostumando com a pessoa. Mas ele é muito grosso e egoísta. Acabei abrindo mão, mas me faz muita falta. Às vezes acho que a solidão vai me consumir. Então, Franci, justamente, eu estou abrindo uma oportunidade aqui para as pessoas se conectarem em um grupo um grupo terapêutico online de recuperação da dependência afetiva. E junto com meu marido Edu, a gente vai fazer, né? Quer dizer, ele é assim, ele tá sempre por trás de tudo, a gente discute tudo juntos, né? Então somos aí duas cabeças pensando como melhor ajudar vocês, né? E a gente percebe no grupo WhatsApp que não existe muito um compromisso. Então as pessoas vão lá, despejam ali os seus problemas, uma ou outra retorna, é muito bom, as pessoas se apoiam e tudo, só que a gente não percebe o compromisso, né? Então, por isso eu criei esse. Sim, por exemplo, a pessoa escreve alguma coisa lá e aí as pessoas dão retorno, eu mesma dou retorno, entro lá pelo menos 2 vezes por dia tal. E aí a gente vê que ou a pessoa não segue, ou ela nem viu o que foi falado, porque ela entra, despeja lá o que está afligindo e depois ela sai. Daí de repente ela entra de novo, né? Vê as últimas coisas que foram colocadas, mas assim, muito superficialmente. E claro, realmente é muita gente, muita postagem, é difícil de acompanhar. Eu mesmo gasto horas com isso. E então eu percebi que está um pouco ineficiente. Então, Franci, a gente está propondo né, no link que está nessa página mesmo, em num outro vídeo abaixo desse, ele tá assim, www, né, criandounião.com.br/graça, só que sem o cedilha, graca, né? E por ali a gente está convidando as pessoas a entrarem, para entrarem no recebimento automático de e-mails. Nesse automático vocês vão receber o mini curso gratuito, né? Pedimos que vocês façam os exercícios, mas se você não quiser também fazer os exercícios, já quiser logo entrar pro grupo online, também é possível, né? Você vai receber o convite no seu e-mail quando você entrar por essa página onde você vai precisar deixar seu e-mail. Então você deixa o e-mail, depois você checa na sua caixa de entrada, né? Porque vai vir um e-mail meu e aí você confirma e aí você vai começar a receber. E a mensalidade dele é mais barata do que uma sessão de terapia individual, né? Então, vou até falar o valor aqui para abrir para todo mundo. Ele está por R$ 195
né, para essa turma, essa primeira turma. E a gente vai acompanhar vocês por lá, né? Então vai ter um grupo fechado no Facebook, no link ali, o que vocês vão receber no e-mail vai estar tudo explicado, inclusive tem um vídeo meu explicando também. E vocês vão ter esse acompanhamento, né? Como uma prevenção de recaída, né? Justamente como você está falando aqui, que a solidão, né? O próximo passo é você começar a ficar, ai meu Deus, puxa, tô tão sozinha, né? E se eu desse uma ligadinha, e se eu mandasse uma mensaginha, e se eu visse como ele tá? Ah, não tem problema nenhum, a gente se vê rapidinho, ou até dar uma transadinha, que mal tem, né? Afinal de contas somos, né, ex-namorados, não tem problema nenhum. Só que, e aí eu vou para o outro critério, né, que é muito semelhante ao uso de substâncias, né, que é o da ressaca moral, que eu tenho uma das minhas lives que eu fiz ali pro final do ano, acho que, não sei se dia 23 ou 25/12, agora de 2016, eu falo lá da ressaca moral, que é essa concessão que você faz em prol do prazer imediato ou do alívio dos sintomas, né, de desconforto emocional. E aí você acaba cedendo, vai lá, né, da solidão e tal, e você cede, só que aí você volta pior, né? Porque você já sabe, né? Como aqui, ó, apesar da evidência clara de consequências manifestamente nocivas. Então, ou você, né? No caso, você menciona aqui, você está namorando com um cara que você, né? Descobriu que é um egoísta. Na verdade, é o que diz aí o livro vermelho do NA, né? O problema que está subjacente ao egoísmo aliás, desculpem, ao dependente químico é o egoísmo, né? Mas aí, não só ao dependente químico, mas ao codependente também, né? Então, isso eu falo em vários vídeos, eu repiso esse tema muitas e muitas vezes, porque eu acho que isso é muito esclarecedor pra gente que quer se trabalhar, que quer sair disso, né? Porque eu acho que ninguém deliberadamente quer continuar sofrendo, né? A gente sofre porque não sabe fazer melhor, porque não sabe às vezes do que sofre, né? Por isso que a gente montou esse critério de avaliação. A gente, né, fica meio perdido assim, e a gente não sabe também, na época também me aconteceu, que um monte de gente sofre da mesma coisa, né? Eu achava que eu estava meio sozinha, que aquilo que eu tinha era uma coisa assim muito do além, que imagina que nada. Os grupos anônimos estão lotados de gente em que só muda a embalagem e o conteúdo é o mesmo, né? E é por isso que deu para compilar nesse livro Vermelho nos Neuróticos, que é justamente o que fala do egoísmo. Então, sim, são egoístas e não precisa nem usar substância, né? Deixa eu ver, aqui não sei se fiz a coisa. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui tá Helenice. Eu terminei um namoro de 4 anos. Ele gosta de sets de relacionamento e tinha conversa dele com outras mulheres. Terminei meu namoro, mas sinto muita falta. Então, queria muito que passasse logo o que sinto e não me importar mais. Exatamente. Não sei que fiz a coisa certa, nem o telefone tenho. Sei o meu valor e não aceito menos do que mereço. Só queria não me sentir tão só, já que eu era só acompanhada, né? Já que eu era só, mesmo estando acompanhada. Franci, é isso mesmo. Quando a gente está com um egoísta, né? E quando a gente mesmo também percebe que a gente está usando o outro para preencher o nosso vazio, para não se sentir tão só, enfim, né? Essa coisa toda, porque a gente ninguém nos ensina, né? É uma doença meio transgeracional essa da dificuldade com o amor próprio. Então, a gente na escola não ensina, nossos pais têm dificuldade com isso também. Então, acaba que o tema do amor próprio vai ficando assim, meio que ninguém fala disso, gente. Nossa, né? É incrível como não nos ensinam a nos amar, a nos respeitar, a curtir nossa própria companhia, né? Desde pequenos, né? Sempre precisa ter alguém para que a coisa tenha graça, para que seja legal. Então a gente não está acostumado a se curtir, a fazer coisas sozinho, né? A gente acha que a gente precisa de alguém. Isso é muito comum,
né? Assim, as pessoas acham que a vida só tem graça em parque, não, né? Ninguém, por exemplo, ninguém não, né? Mas assim, é muito raro as pessoas empreenderem uma viagem sozinhas. Se elas estão sozinhas, elas vão numa excursão, né? Para não se sentirem sozinhas, para terem companhia, né? E a solidão pesa para muita gente, né? As pessoas realmente não estão acostumadas a acreditar que elas podem ser uma boa companhia para si mesmas. E aí a gente vai chegar na questão das crenças, né? A gente vive de acordo com as nossas crenças, aquilo que a gente acredita. Num mundo tão instável, né? Não só hoje, mas acho que sempre, né? A gente quer ter certezas, então a gente monta um esquema para a gente mesmo de crenças, né, na vida. Ah, então, sei lá, tem gente que fala assim, que tem, por exemplo, setoriza, né, a vida. Ah, os japoneses são todos assim. Ah, os portugueses são todos assim. Então ela começa a mapear o mundo, né, dentro da sua cabeça. E com isso ela vai construindo uma visão de mundo. Ah, a vida tem graça se eu tô com alguém. Ah, sei lá, mulheres sozinhas são mal vistas. Sei lá, vai fazendo uma montagem aí de visão de mundo, né? E começa a preferir ter razão do que ser feliz. E isso significa que a pessoa vai atrás de confirmar sua crença, para falar, tá vendo? Eu acredito nisso, é isso que, né? E aí vem aquela coisa, né? Se acredita numa coisa, é aquela coisa que se apresenta para você na vida, porque você tem esse filtro, né? Você vai atrás da confirmação das suas crenças, né? Mas por isso, desculpa. Por isso essa coisa da dificuldade da pessoa estar sozinha, porque ela tem uma caneta atrás e um porta-livro aqui para segurar. E olha que eu tentei várias façanhas aqui. Tô descobrindo aqui mais um treco que vai poder segurar esse celular. Então as pessoas ficam realmente acreditando que sozinho não dá para ser feliz, né? É uma crença meio comum isso. E realmente não desenvolvem, né? Não desenvolvem esse cultivo da própria companhia, né? Deixa eu ver aqui, que mais? Não sei se é verdade. Nossa, Deus me você hoje para falar disso. Sim, isso é outra coisa que eu estava falando lá no grupo do WhatsApp. Lá, uma moça contou que ela estava tão exausta, tão chateada, parou numa igreja, né, para respirar um pouco, para orar. E aí um desconhecido falou assim, por que você está chorando? Não, um desconhecido não perguntou por que ela estava chorando. Ele falou assim, Deus tirou ele de você. Deus libertou você dele, um negócio assim, né? E ela voltou toda pasma, né? Contou pro grupo, falou assim, nossa, um cara que nem conhece minha história nem nada veio falar uma frase assim, né? Aí eu tava comentando, né, que uma coisa que eu aprendi lá nos grupos anônimos, que as pessoas falam assim, que Deus fala na horizontal, ou seja, de uma pessoa para outra, né? Que ele não desce em pessoa para, né? Nem existe esse Deus aí, pessoa, mas enfim, se existisse, não fala diretamente, mas ele inspira pessoas a falarem coisas que os outros precisam ouvir, né? Isso foi muito gozado mesmo, né? Que justamente hoje eu falei, hoje eu vou me colocar a serviço para Deus falar para quem precisa ouvir. É isso aí, né? A gente é instrumento, cada um para o outro. Lá no grupo do WhatsApp também eu falo para as pessoas, gente, é o amor que faz com que a gente consiga ajudar os nossos companheiros, né? Porque lá muita gente dá toques, não, bota o pé no chão, não, fica atenta, não sei o quê, né? Então isso ajuda, né? A pessoa sente que ela não está sozinha, ela sente que tem alguém por ela, que a pessoa torce, né? Que quer que ela se dê bem. E isso também vai ser uma coisa que a gente vai ter nesse grupo terapêutico online, né? Que ter um grupo Facebook fechado, você vai receber suas aulas por e-mail, né? Suas aulas psicoeducativas, vamos dizer assim, né? O vídeo da semana. E em algum dia da semana, né? E aí a gente vai variar para que cada um em algum momento possa estar ao vivo. A gente vai fazer
as lives com as interações, né, as perguntas podem ser mandadas antes, os comentários, e eu também vou estar lendo e cuidando para que ninguém faça besteira ali, né, que é a tal da prevenção da recaída, e os temas também que são colocados dentro do Facebook, eles também vão ser o tema do vídeo da semana, né, então, assim, a gente vai podendo atender todo mundo, né. A gente sabe o que fazer, certo? Mas é bom demais ouvir de outra pessoa, até mesmo dividir. Isso, França, é isso. Você não tá sozinha, não. Tem muita gente sofrendo da mesma coisa e eu quero juntar essas pessoas, né? Para que essa caminhada, né? Essa jornada seja muito mais leve, mais prazerosa, de aprendizado, né? Porque o outro ensina muito sobre a gente, né? É através do outro que a gente se reconhece um dependente de afeto. Se o outro não tivesse entrado em cena, a gente não teria percebido esse aspecto nosso, né? Que a gente não aguenta estar com a gente, que a gente sente falta de estar com alguém, a tal ponto da gente se submeter a estar com alguém que não é exatamente o que a gente queria, pelo contrário, que nos trata mal, que faz com que o nosso amor próprio, ao invés de aumentar, ele diminua, né? E mais adiante, eu vou também pretendo ensinar vocês a escolherem, né? Tem também no meu canal YouTube, né? Que é o mesmo nome aí da fanpage, Cecília Frei Criando União. Lá tem vários vídeos sobre as bombas relógio de compatibilidade, né? Isso não precisa nem ser um dependente emocional para também já começar a descartar por esses critérios. E isso eu tirei de um livro que me ajudou muito na época a romper com o meu relacionamento que eu chamei de fundo de poço, que é, já vou te responder, Kel, peraí, que foi um alcoólico, né? E então nesse relacionamento, ixi, perdi o fio, não lembro o que eu ia falar, depois eu falo. Bom, Kel Pereira, por que entramos num processo de negação, mesmo sabendo lá no fundo que certas coisas só nos fazem mal? É síndrome de vítima? É carência? É querer a salvadora boazinha? É tão estranho. É tudo isso e mais um pouco, né? Porque a gente quer ser necessário e importante e preencher todas as necessidades do outro por medo de ser abandonada, né? Então aí a gente quer ser tudo para então, né, ser absolutamente necessária. E muitos ajudamos financeiramente, né? A gente faz tudo que pode, né? Se vira nos 30 para não perder o companheiro, a companheira, né? Tem um lá que estava no grupo do WhatsApp também, que a gente até tirou sarro dele, né? Ele falou assim, ai, porque agora eu tô duro, não vou poder. E assim, a moça só chutando ele, né? E assim, para nós todos já estava claro que aquilo já não era um relacionamento de há muito tempo. E ele estava lá, né, se queixando de que ele estava duro e não ia poder pagar o excedente das contas dela, que ela não ia poder, que ela não ia conseguir pagar, né? Que ele estava muito triste por isso, né? Aí eu brinquei com ele, falei, ó, vou mandar minha conta do Itaú para você também, né? Se quiser também, a hora que te der vontade, já que você gosta de de pagar a conta de quem não tá namorando mais com você, né? Eu também não tô namorando com você para pagar as minhas também, né? Então, realmente a gente quer ser necessário, a gente quer ser importante, a gente quer, né? A gente quer ser imprescindível, insubstituível para poder segurar a pessoa com a gente de tamanha carência assim, né? Essa carência da gente mesmo, né? Da gente ser boa companhia pra gente, da gente poder curtir com a gente, né? Deixa eu ver se eu respondi essa aqui. Peraí, opa. Sim, Elenice, a gente tanto quer que isso passe, que a gente quer realmente ajudar vocês com isso, né? Então, é um grupo terapêutico online que está começando assim para semana que vem mesmo já. A gente quer o quanto antes poder dar realmente esse apoio. Tem muita gente lá no grupo WhatsApp que está assim prontinho para recair. Chamei todo mundo para essa live. E aí eu vou falar aqui o que significa essa coisa, né, da ressaca moral, de quando a gente vai recair. Olha só, eu falei aqui, né,
Estar com a pessoa vai se tornando mais importante do que tudo que o indivíduo valorizava. Apesar de todos os prejuízos, né, que você já identificou, principalmente em seu amor próprio, persiste em estar com a pessoa, apesar da evidência, claro, de... já li isso aqui, né? E aí também, o estreitamento da... Acho que esse é um dos últimos, deixa eu ver. Não, tem mais um. Estreitamento da possibilidade de achar graça e sentido em outras coisas se não tiver a presença do parceiro objeto, né? Que fique claro. E ele é objeto por quê? Porque ele serve para preencher o nosso vazio, né? Então, esse estreitamento faz com que a pessoa, o dependente afetivo, tenha uma visão de túnel, né? Ou seja, nada mais interessa, né? Você não tem projeto de vida, você não se dedica ao seu trabalho para você crescer profissionalmente, você não quer fazer um curso, nada, só interessa ficar nessa confusão, né? Nessa fusão total, né? A ausência dos próprios limites, do seu contorno, não sabe onde você começa e termina, perde a individualidade, as características pessoais, transformando-se em um agradador. Vive a vida do outro, quer consertar o outro, ajudar de todas as formas imagináveis, né? Eu falei também do financeiras, inclusive, dizendo muito mais sim para o outro do que para si. Medo de ser abandonado, se não for tudo para o outro, né? Ser necessário para não ser abandonado. Porém, e aí vem o porém, ao sufocar o outro, não dando espaço para ele respirar, provoca justamente o que queria evitar, que é a rejeição e o abandono, né? E hoje uma pessoa lá do grupo também falou bem disso, que ela não suporta ser rejeitada. E a gente estava falando do vitimismo, né? Aqui a Kel falou do vitimismo. Sim, essa coisa. O vitimismo vem dessa visão de mundo, né? Que a gente constrói. E você precisa de um algoz para você poder continuar sendo vítima, né? Enfim, são essas distorções de visão de mundo que a gente quer ajudar vocês a reformular o pensamento, reformular as crenças, a visão sobre si, a capacidade de se acolher, de se aceitar, de estar consigo mesmo, né? De não entrar em paranoias, de escolher direito, de aguentar ficar sem o outro, porque até pra gente se curar, e eu falei lá no grupo de apoio, eu falei, gente, eu desafio vocês a encontrarem um terapeuta que fale pra vocês que vocês vão se recuperar dentro desse relacionamento que tá levando vocês a todos esses sintomas de dependência afetiva, né? Então, realmente, não dá, né? Porque como é que você vai se conhecer? Como é que você vai saber se você aguenta ficar sozinho? Que você não vai querer fundir total de novo, né? Pra Aline, a gente sugeriu casas separadas, mas assim, óbvio que o que a gente sugere mesmo é a abstinência, né? De romance e relacionamento geral, não só dessa pessoa, né? E foi o que me ajudou, porque eu também não ia saber quem eu sou se eu tivesse continuado flertando com um, flertando com outro, porque eu já tinha estabelecido um padrão de conduta com homens, né? Em algum momento eu ia usar a pessoa para preencher o meu vazio, a minha solidão, para que a vida tivesse mais graça, mais cor. Então, eu não estava pronta para me relacionar, e isso eu tinha que realmente dar esse tempo para mim. Bom, e aí, sim, ao sufocar o outro, não dando espaço para ele respirar, provoca justamente o que queria evitar, a rejeição e o abandono. E a pessoa está junto pela necessidade de aliviar sintomas de abstinência, né? Bom, aí, de novo, um dos critérios aqui da dependência química, né? Reinstalação da síndrome de dependência. É o retorno do comportamento de consumo e dos sintomas de consumo, né? No caso, é o retorno do comportamento, esse aqui eu esqueci de adaptar, é o retorno do comportamento de controle, né? Controle para que a pessoa esteja com você ali o tempo todo, né? Para que não falte o teu suprimento de afeto quando você precisa. E dos sintomas de abstinência após um curto período de retorno do controle,
né? Vou chamar de controle essa coisa da gente querer o outro perto de qualquer jeito, né? E também controlar para ver se ele não está dando seus pulinhos de cerca. Bom, então eu repito que eu não falei em nenhum momento de amor. Por isso que a gente mudou, a gente botou uma aspa ali. Além de incluir homens, né, no grupo de apoio WhatsApp e também no nosso grupo de recuperação de dependência afetiva, a gente pôs que amam demais, né? Antes era mulheres que amam demais, aí passou para pessoas que, aspas, amam demais, né? Para que fique claro que isso não é amor, né? Isso é dependência. Então, o uso do outro para preencher o seu vazio, né? E aí, outra característica da dependência química é a fissura, né? Ao ficar um curto tempo longe, a tendência é aumentar a vontade de estar junto. Por isso que, para você se recuperar, você precisa passar por essa detox, né? Você se desintoxica da presença da pessoa, você começa a pensar por você, né? E precisa persistir nisso. Eu precisei de 1 ano, tá? Mas não existe um tempo aí que é obrigatório, não tem isso, né? É um tempo aí que cada um precisa sabe, para catar suas partes que estão espalhadas aí pelo mundo, né? Um pouquinho você perdeu ali, um pouquinho você perdeu ali, né? Então você vai se recolher novamente, né? Aumenta a vontade de estar junto, né? Como quando dá aquela vontade de comer chocolate depois de uns dias sem, né? Isso para mim fica bem claro, não sei quem mais aí gosta de chocolate. É a fissura, né? O mundo mental se desocupa da pessoa e fica o vazio, porque você não está acostumado a pensar em questões, em planos, em projetos seus, né? Ou seja, a grande dificuldade é ampliar seu repertório, seus interesses próprios, porque seu grande interesse tem sido a tal visão de túnel, só existe a pessoa. E a gente quer recuperar você disso para que você possa viver, e aí agora abre os ouvidos, viver de propósito. Cada um de nós tem uma contribuição a dar nesse mundo, né? E a gente tem dons com que a gente veio, habilidades inatas, habilidades por desenvolver, com que a gente pode ser útil para a nossa evolução e para daqueles que a gente tangencia, né? Então, descobrir quais são, o que faz com que a gente renove o nosso interesse pela vida. Então, isso é uma coisa que, né, é uma coisa que está um pouco lá na frente ainda, porque precisa primeiro desintoxicar desse dele ou desse dela que está aí ocupando todos os nossos neurônios que não conseguem pensar em outra coisa. E aí a ressaca moral, que é outra característica da dependência química, na verdade ali tem a ressaca mesmo, né, a ressaca física, mas tem a moral que vem junto a cada recaída, né. Então é quando você consegue se separar por um curto período de tempo, mas continua desejando ardentemente voltar, né. Você quer que as coisas mudem por um toque mágico, que tudo fique bem pela sua vontade apenas, sem você ter feito o esforço da mudança, sem você ter ficado sozinho com você um pouco, né? Um tempo, pelo menos, para você se conhecer, se curtir e tal. E você quer e que o outro também mude, que toda essa engrenagem adoecida mude assim da noite para o dia, né? Que é um pouco a ilusão aí da nossa amiga Aline. Espero que não, mas enfim, vamos ver. Então, e aí vem a ressaca moral, né? Você consegue separar por um curto tempo, mas desejando ardentemente voltar, e você cede a esse desejo e volta. Porém, você teve que se humilhar para voltar, fazendo algo que sabia que não era bom para você, por conta de buscar um prazer imediato, né? Que é baixar o seu desconforto emocional ou aumentar seu falso prazer. E a gente sabe que prazer imediato igual a dor futura ao quadrado, né? Então, fica aí essa frase para vocês lembrarem, né? Sim, quero entrar no grupo, que bom. Franci, eu acho mais acertado você então me mandar uma mensagem aqui dentro do Face mesmo, você tem ali mensagem, né, uma inbox, ou então pedir minha amizade, Cecília Frei, e aí a gente, eu posso te dar as informações, né,
porque eu queria muito que vocês entrassem mesmo, porque como eu falo para as pessoas, o grupo WhatsApp é um grupo para apagar incêndio, né? Mas eu não percebo o compromisso das pessoas, né? Assim, algumas sim, algumas não, mas eu gostaria muito realmente de fazer as pessoas se comprometerem mais com a recuperação, estarem mais presentes para isso, sabe? Realmente estarem focadas nisso. Ler as literaturas, né? Ver os vídeos, né? Vão ter vídeos instrutivos ali, fazer as partilhas semanais, assim, sabe? Uma coisa ritualizar a coisa mesmo e se enfiar de cabeça, né? E então ali a gente também vai ter essa mesma interação que tem no WhatsApp, só que de uma forma mais comprometida, né? Então o link para isso é o Criando União com BR/Graca, né? E daí você pode entrar então também no meu inbox aí da página mesmo e me mandar mensagem. Ah, sim, a sua amiga nem te procura mais, o namorado abusivo é mais legal. É uma. Então, todos nós conhecemos, né? E se nós não somos, conhecemos alguém que é, que é dependente aí emocional, dependente afetivo. E realmente as pessoas ficam nesses relacionamentos, é incrível, né? Nem vislumbram. E aliás, isso é o tema da próxima live, que em que ponto da prontidão para a mudança você se encontra, né? Porque tem gente que fala que quer mudar, mas quando a gente fala do que isso, o que isso demanda, né? Abstinência, as leituras, a frequência a grupos presenciais, a frequência, né, ao grupo terapêutico, fazer a contrapartida, que é muito justa, que é o pagamento, né, desse grupo. Ah, não tenho dinheiro, ah, não. Gente, esse grupo tá menos do que uma sessão, né, para um mês inteiro de apoio, né, para as videoaulas. Então, não tem desculpa de que eu não consigo me deslocar ou eu não tenho dinheiro, porque é um jantar, sabe? Assim, então, e aí a pessoa, por quê? Porque ela não está pronta para mudar ainda. Ela não quer fazer um mínimo sacrifício, né? Para fazer essa mudança. Então, assim, ela gostaria que o mundo em volta mudasse, mas que ela não precisasse mudar. Enquanto que tem gente que já está num nível tamanho de sofrimento que faz qualquer coisa para mudar, né? Deixa de fazer alguma coisa algum gasto para dedicar a isso. Então, as pessoas estão em pontos diferentes de sofrimento e em pontos diferentes de amadurecimento emocional também, né? Da maturidade emocional e amadurecimento para realmente fazer o que precisa para mudar. Então, a gente vai falar desses critérios, né, na próxima vez, que são as fases da motivação para a mudança, tá bom? Então, curtam a página, tá? Se inscrevam no canal YouTube, Cecília Freire Criando União, mesmo nome, e vocês, ativando o sininho lá do YouTube, vocês vão ser notificados a cada novo vídeo, e também, se vocês assinarem, curtirem essa página, vocês também vão ser avisados a cada nova live que tiver, tá bom? Por enquanto eu tô fazendo as lives aqui no aberto. Assim que o grupo começar e já tiver mais gente, né, eu tô fazendo aqui para as pessoas verem mais ou menos como que vai funcionar e tal, né, que vocês podem interagir, que eu, né, posso conversar com vocês por aqui, mais prático do que do Google, né, de nada. E então, por enquanto eu vou fazendo as lives aqui, mesmo já tendo aberto lá o grupo, até que as pessoas entendam como funciona, né? E vá tendo mais adesões, tá? Mas aí o Face avisa vocês, tá bom? Então, um beijão. São 8 horas, né? Acho que já falei pra caramba. Essa live vai ficar gravada aí, então se vocês quiserem rever qualquer parte aí, para vocês entenderem quais são as fases, né? Os critérios aí de diagnóstico de dependência emocional, tá bom? Então, um grande beijo. Espero que vocês estejam
com a sua prontidão para mudança já em dia, para a gente poder logo incluir vocês também no grupo online de recuperação da dependência afetiva, cujo link, como eu já falei, é o criandounião.com.br/graca. Lá vocês vão receber o mini curso gratuito com exercícios e tal. E ao final desses exercícios, o convite para participarem do grupo online, tá bom? Então, um grande beijo. Quem quiser se comunicar comigo, ou pede amizade, me manda inbox, ou manda mensagem aí mesmo que eu respondo, tá? Beijinho, vou concluir aqui. Tchau, tchau.